Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Sandro Sardá, sobre as mudanças nas regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. Procurador, eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho e falasse um pouco mais sobre o impacto na questão dos valores da pensão por morte, segundo essas medidas provisórias que foram baixadas agora. Muito importante, Vanderlei. O valor anterior da pensão por morte era o valor do salário de contribuição. Pela atual medida provisória, o cônjuge, o dependente do segurado, receberá 50% do salário de contribuição, acrescido de 10% por cada dependente. Como na prática nenhum benefício que substitua o salário de contribuição pode ser inferior a um salário mínimo, então na prática, se tiver uma viúva, vai receber com pensão por morte um salário mínimo. Se tiver uma viúva com 2 filhos, receberá um salário mínimo. E se tiver uma viúva com 3 filhos, receberá um salário mínimo acrescido de em torno de 12 a 18 reais. Então o modelo é extremamente precarizante, ele tende a reduzir todos os benefícios de pensão por morte ao valor de um salário mínimo. Muito bem, outra polêmica diz respeito ao artigo 1º da medida provisória 664/2014, que diz o seguinte: abre aspas, o INSS, a seu critério e sob sua supervisão, poderá, na forma do regulamento, realizar perícias médicas de 2 formas. Primeiro, por convênio ou acordo de cooperação técnica com empresas e segundo, por termo de cooperação técnica firmado com órgãos e entidades públicas. Fecha aspas. Bom, procurador, quais os efeitos jurídicos dessa nova redação? Bom, talvez esse seja a mais flagrante inconstitucionalidade de toda a medida provisória, uma vez que configura a delegação de atividades típicas do Estado para um particular que será a empresa que muitas vezes lesionou o próprio trabalhador. Então ela poderia, um próprio médico da empresa, fazer uma perícia com natureza previdenciária ou poderia contratar uma empresa de saúde e segurança, que ela bem escolhesse, para que realizasse as perícias. Isso no passado já ocorreu na década de 90 com o sistema Prisma, que era muito utilizado pelos bancos. Isso foi uma verdadeira tragédia, é realmente uma medida inexplicável. Essa medida provisória ela alterou o termo exclusivo. Hoje em dia você tem um quadro de peritos do INSS instituído por uma lei ordinária que estabelece as atribuições exclusivas desse quadro de peritos. Essa medida provisória retirou essa exclusividade das atribuições desse quadro de peritos, de forma que hoje em dia uma perícia de natureza previdenciária pode ser realizada por uma empresa que, repito, muitas vezes foi ela que gerou essa lesão em razão da inadequação das condições de trabalho. Essa mesma atribuição à empresa de natureza, essa perícia previdenciária, como atribuição desses peritos privados, também inclui a avaliação dentro da empresa da adequação das condições de trabalho, que é uma atribuição exclusiva dos peritos do INSS. Em resumo, é um profundo retrocesso e inclusive, o Tribunal de Contas da União já emitiu parecer que no passado esse modelo de terceirização de perícias leva inclusive a um aumento dos gastos da Previdência Social. Muito bem, o senhor já falou sobre algumas inconstitucionalidades das 2 medidas provisórias, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses novos critérios estabelecidos pelo governo do ponto de vista jurídico. Vanderlei, primeira delas, existem inconstitucionalidades de natureza formal e inconstitucionalidades de natureza material. As formais, primeiro, ausência de urgência e relevância, o requisito do artigo 62 da Constituição Federal. Sim. Esses direitos foram instituídos na década de 60 e estão até o dia vigorando. A medida provisória no dia 30 de dezembro suprimiu diversos direitos da década de 60. Curiosamente, estabeleceu um prazo de vigência da medida provisória de 90 dias. Então, como que se pode até argumentar a existência de urgência e relevância quando a própria início de vigência das medidas provisórias é de 90 dias? Em resumo, não há urgência, não há relevância. Essa matéria o Supremo já se manifestou na DIN 2371, na época sobre a medida provisória 242, e o Supremo já declarou a inconstitucionalidade de medidas provisórias sobre a Previdência em face à ausência de urgência e relevância. A segunda inconstitucionalidade, em relação ao artigo 246 da Constituição Federal, que veda a edição de medida provisória para a regulamentação
do artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro e a emenda constitucional 32. Então, entre 1º de janeiro até o ano de 2001, todas essas matérias constantes dessas emendas constitucionais devem se submeter à lei ordinária. A matéria previdenciária na Constituição foi regulada pela emenda constitucional 20, de 15 de dezembro de 98. E até a emenda constitucional 32, todas essas matérias só podem ser regulamentadas por meio de lei ordinária e não de medida provisória. Então há uma grave inconstitucionalidade também formal. Quanto às inconstitucionalidades materiais, aí são aquelas decorrentes do que eu citei já anteriormente, proibição de retrocesso social. Sim. A legislação pode ser alterada, mas ela não pode ser alterada de forma a suprimir, de forma substancial, direitos fundamentais, como no caso do seguro-desemprego, em que a alteração chega à supressão de 65% das demissões, ou para os jovens de baixa renda, deve chegar a 80% de todos os jovens. A terceira, o princípio da igualdade, no caso das pensões, no estabelecimento de casamentos de 1ª e 2ª categoria, isto violaria o princípio da igualdade. Outra inconstitucionalidade, a indelegabilidade da atividade típica do Estado em relação às perícias privadas de natureza previdenciária. Essas são algumas de diversas inconstitucionalidades que elas estão constantes dessas medidas e que foram objeto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. E, por fim, a última questão que eu ressalto é que essa redução dessa alta rotatividade, esses problemas sociais que o governo tentou enfrentar reduzindo direitos, não seguiram um modelo constitucional que aponta para a necessidade de regulamentação das demissões arbitrárias, da regulamentação do conceito de demissão arbitrária, como está previsto na Convenção 158 da OIT, e pela regulamentação do adicional de rotatividade previsto no artigo 239 da Constituição. Bom, procurador Sandro Sardá, essa matéria é muito complexa, nós gostaríamos de abordar outros aspectos dessa questão, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre as mudanças nas regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas com o Procurador do Trabalho em Santa Catarina, Sandro Sardá. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!